Shot 365 começando, hoje é dia 22 de maio, uma quinta-feira. Eu sou a Fernanda Sudatelli e eu vou falar tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em poucos minutos. São 7 assuntos principais, é uma coisa bem rapidinha, então vamos fazer uma escalada para você não ter surpresas, ok? Vamos começar falando sobre o Senado, que aprovou o fim da reeleição para presidentes, governadores e prefeitos. Seguido por cientistas dos Estados Unidos e do Japão, estão numa corrida para descobrir o porquê que o universo existe. É muito complexo, mas a gente vai explicar de uma forma bem facinho, eu prometo. Em terceiro tópico, nós temos uma investigação que revelou que a Rússia criou espiões no Brasil. É coisa de filme, eu juro, mas você vai entender. Aí aqui, nosso quarto tópico, nós temos as 20 vacinas contra a gripe aviária que existem no mundo, e a gente vai entender se tem no Brasil, se não tem no Brasil, se vai chegar, se não vai chegar, se você pode tomar, tudo isso vai ser muito bem explicado. Aí nós temos também o prazo para declarar o imposto de renda. Tá acabando. Você já fez? Você precisa fazer? Vamos entender tudo isso. Nosso penúltimo tópico são as novas regras para tirar a cidadania italiana. E finalizamos falando sobre a estreia de Lilo e Stitch, o filme live action, que já está disponível nos cinemas. E vamos falar sobre bilheteria também, porque foi muito bem. E aí não tá muito normal, né, baseado no que aconteceu nos últimos live actions da Disney. Mas a gente já fala sobre tudo isso. Você ficou interessado? Então bora começar. Bom, vamos começar falando sobre o Senado, que aprovou aí o fim dessa reeleição. A Comissão da Constituição e Justiça do Senado aprovou uma proposta que pode acabar com a reeleição para presidente, governadores e prefeitos. A PEC também conta com o aumento do mandato de 4 para 5 anos e unifica as eleições municipais e gerais a partir de 2034. Agora, o texto vai seguir para a votação do plenário do Senado e depois para a Câmara dos Deputados. Ou seja, ele não está entrando em vigor, tem muita gente ainda para decidir esse negócio. Mas se for aprovado, os prefeitos poderão tentar a reeleição em 2028 e os governadores e presidentes em 2030. Depois disso, acabou, it's over, foi uma vez, não rola mais. Já nos mandatos dos senadores, que hoje são de 8 anos, eles querem também propor uma mudança para ser de 5 anos a partir de 2034, com um modelo de transição antes disso. E você está se perguntando, mas por que eles estão fazendo isso? Já estava tudo decidido? Bom, a proposta vem ganhando força dos partidos por diferentes aspectos, e que consideram que a reeleição atrapalha projetos longos do mandato e incentiva práticas eleitorais. A mudança promete impactar diretamente a política brasileira, trazendo aí também um lado da economia, já que todas as eleições passarão a ser no mesmo ano. Você lembra da Guerra Fria? Isso me lembrou muito a Guerra Fria. Eu não tô falando que é, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, vocês vão entender o que eu tô falando. Tem um quê, tá? Porque cientistas dos Estados Unidos e do Japão estão na maior corrida científica da atualidade, que é para entender o porquê que o universo existe. A missão envolve estudos de neutrinos, partículas subatômicas, que podem conter a chave para explicar o porquê que o universo surgiu. Já que a matéria e a antimatéria são coisas opostas e elas deveriam se anular, mas as duas estão presentes no universo e a gente não deveria ter planetas, os humanos, estrelas, e a gente tem tudo isso. Então eles querem entender o porquê que isso está acontecendo. Nos Estados Unidos, o projeto Dune, que assim se chama, funciona diretamente em cavernas da Dakota do Sul, que está construindo detectores gigantes de 1.500 metros de profundidade. Eles vão disparar faixas de neutrinos desde Illinois até Dakota do Sul, que tem uma distância de 1.300 quilômetros, ok? E observar como essas partículas se comportam no projeto. A ideia é descobrir se os neutrinos e os antineutrinos se transformam em formas diferentes, o que explicaria o porquê que o universo aconteceu. Mas eles não estão sozinhos, porque o Japão está nessa corrida, ó, tá muito mais na frente, tá? Porque eles têm um projeto Hyper-Key, que também já está bem avançado. Ele tem previsão de começar os seus experimentos já nos próximos anos. E se der certo, essa pode ser uma das descobertas mais importantes da humanidade, até porque a gente vai saber como que a gente está aqui, né? Bom, sabe essas coisas que parecem coisa de filme e você fala, isso acontece só em filme? Não é, porque o Brasil já foi usado para criar espião russo e a gente nem sabia. Segundo uma matéria do The New York Times, revelou que os agentes russos usavam o Brasil para criar uma base de falsas identidades ao longo dos anos. A chamada Operação Leste da Polícia Federal descobriu que os espiões fingiam ser brasileiros, criavam empresas, forçavam relacionamentos amorosos até conseguirem um passaporte legítimo. Tudo isso para circular pelo mundo sem levantar muitas suspeitas. Pode ser por isso que tem brasileiro em todo lugar? Pode ser por isso. O esquema foi desmantelado depois de um alerta da CIA em 2022, quando um agente russo foi flagrado tentando se infiltrar no Tribunal Penal Internacional na Holanda, usando um documento brasileiro. A partir daí, as investigações mostraram que pelo menos 9 agentes operavam no Brasil, 2 deles presos e os outros acabaram fugindo.
O caso gerou desconforto diplomático, principalmente porque a Rússia tentou justificar a situação dizendo que se tratava de traficantes. Só que a PF encontrou provas de que se tratavam sim de espionagem. Os agentes brasileiros acionaram a Interpol e emitiram um alerta internacional e tornaram pública a identidade dos espiões, o que deve dificultar aí a vida deles um pouco mais pra frente. Tomara que eles não vão para outro lugar e tentem achar outra identidade. Bom, no mundo já foram licenciadas 20 vacinas contra a gripe aviária. E com o avanço da gripe aviária fez com que o mundo todo aí começasse a produzir muitas vacinas. De acordo com um estudo publicado pela revista The Lancet, pelo menos 20 vacinas contra os vírus H5N1 já foram licenciados em países como Estados Unidos, Canadá, Japão, China, União Europeia e Austrália. A maioria dos imunizantes usa vírus inativos ou atenuado e já demonstrou alta eficácia contra a nova cepa. Essas vacinas estão, por enquanto, armazenadas em caráter emergencial. 10 delas já são indicadas para crianças a partir dos 6 meses e para idosos, além dos adultos saudáveis. O perfil de segurança é considerado alto, com efeitos colaterais leves, semelhantes às vacinas tradicionais contra a gripe. O Brasil também entrou aí na corrida. O Instituto Butantan já desenvolveu um imunizante e aguarda a autorização da Anvisa para começar os testes em humanos. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e Centros de Controle dos Estados Unidos estão em alerta, monitorando o avanço dos vírus, já que causou surtos em aves, vacas e alguns animais e humanos desde 2024, e a gente está tendo agora esse caso no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Você já fez seu imposto de renda? Tá acabando o tempo. Ouve o que eu tô te falando, é só até o final desse mês. Mas, vamos com calma, deixa eu te explicar. O prazo para você declarar o imposto de renda de 2025 termina na próxima semana, no dia 30 de maio, exatamente às 11 horas e 59 minutos da noite. Ok? Até agora, pouco mais de 27 milhões de declarações foram entregues, mas a Receita Federal espera receber 46 milhões. Ou seja, ainda tem muita gente pendente. Espero que você não seja uma dessas depois desse podcast, porque você vai entrar agora e fazer o seu imposto de renda. Mas, quem não declarar, paga uma multa e pode ir até de R$ 165 até 20% dos impostos devidos. Estão obrigadas a declarar pessoas que tiveram rendimento acima de R$ 33.888. Ótimo, né? Óbvio. Então, estão obrigadas a declarar pessoas que tiveram rendimento acima de R$ 33.888 no ano passado, além dos bens acima de R$ 800 mil, quem recebeu fiança, fez operação na bolsa ou possui investimento no exterior. A consulta no primeiro lote da restituição já abre na sexta-feira, dia 23, e os pagamentos começam no dia 30 de maio. A novidade desse ano é a possibilidade de você fazer tudo direto pelo site ou aplicativo da Receita, mas para quem tem conta no gov.br, pode estar aí no nível ouro ou prata. Então você tem que colocar lá os seus dadozinhos para conseguir fazer isso. Você tem passaporte italiano? Muita gente tem, eu estava no processo para tirar, mas agora nós temos novas regras. O Parlamento da Itália aprovou, de forma definitiva, novas regras que restringem quem pode obter a cidadania italiana. Agora só terá direito quem tiver pelo menos um dos pais ou avós nascido na Itália. Antes não havia limite de gerações, bastava comprovar aí descendência desde 1861. A decisão, segundo o governo, busca combater a chamada comercialização de passaportes italianos, especialmente na América do Sul, onde países como o Brasil e a Argentina lideravam os pedidos de cidadania. Só no Brasil, os números de processos saltou de 14 mil para 20 mil esse ano. Em outra mudança, esses processos vão sair do consulado e passar centralizados para o Ministério de Relações Exteriores da Itália, em Roma. Além disso, os cidadãos que obtiverem a cidadania exterior precisarão, a cada 25 anos, comprovar um vínculo ativo com a Itália para manter o documento válido. Então, não basta você ter, você tem que estar indo lá, dar uma frequentada, algo do tipo. Para a gente finalizar aqui de uma forma mais leve, vamos falar sobre o filme do Lilo e Stitch, que está disponível hoje nos cinemas. A pré-venda de ingressos disparou, principalmente depois de muita divulgação aí dos trailers que mostram cenários fiéis e animações originais referentes ao clássico de 2002. Sem projeções a serem confirmadas, Lilo e Stitch vai entrar aí no mesmo patamar de sucessos como Rei Leão e A Bela e a Fera, consolidando um grande hit da Disney na onda de remakes, que são muito criticados, por sinal. O público agora só quer saber de adaptação que faz um carinho conquistou o mundo inteiro. Em alguns pontos, porque, né, a gente tem adaptações que foram muito, muito criticadas. Mas eu quero saber, você é do time que vale mais um remake ou não chega? Vamos criar coisa nova, porque esse é o importante. Dessa forma, eu encerro o shot matinal de informação hoje. E eu espero ver você aqui amanhã
pra eu continuar te informando e você seguindo o seu dia assim, ó, bem informado em pouquinhos minutos. Então tá bom, te espero lá. Tchau, tchau!